Então, hoje a gente vai tratar sobre potência, é um assunto que a gente já viu num outro encontro, mas hoje a gente vai fazer uma revisão geral desse assunto e também falar um pouquinho sobre função, tá certo? A gente vai começar ali na página 65, e ele começa com a definição ali simples de função. Deixa eu transmitir aqui a tela para vocês. Vamos lá. Certo, ó, lá na página, tá todo mundo enxergando aqui, tá tranquilo? Beleza, então, vamos lá. Ó, lá na página 65, a gente tem aqui, eles começa a explicação sobre o que é potência, né? E aí ele faz aqui, tem um textinho bem simples, e aí ele mostra a primeira vez aqui o lance da potência pra gente, tá vendo? Ó? Ele escreve 5 vezes 5 vezes 5 como 5 elevado na terceira. Mais tarde a gente também vai ver que esse elevado na terceira a gente pode também estar chamando ao cubo, tá? Mas é a mesma ideia. Aqui embaixo a gente tem um outro, ó, 7 vezes o 7, e isso é 7 elevado na segunda potência. Tá vendo? O 7 a gente vai entender como a base do número. Aqui em cima o 2 vai ser o nosso expoente. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil a gente enxergar. Ó, 7 vezes 7 vai ser 7 ao quadrado. E a gente, para resolver isso, vai ser só fazer a conta aqui. 7 vezes 7 vai dar 49. Aqui do lado tem mais duas potências, tá vendo? Ó, 3 elevado na quarta potência, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E a gente vai fazer a conta que vai dar 81. E 2 elevado na quinta potência, que vai ser o 32. É só multiplicar 2 vezes 2 e fazendo as continhas até chegar no 32. Poderia que a gente tivesse outras potências mais altas, aqui em vez de elevado na quarta, a gente tivesse elevado na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Tanto faz. A ideia é que a gente tem essa nova operação e a gente percebe que ela cresce muito rápido os nossos resultados, né? Ok, vamos... Deixa eu chegar e fazer uma conta aqui para vocês. Então, ó, vamos olhar aqui o nosso 2 elevado na terceira. Vamos fazer essa conta aqui de novo, apesar de ter escrito ali no livro. Olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Quando eu tenho 2 elevado na terceira, vai ser 2 vezes o 2 vezes o 2. E aí eu vou fazendo a conta até chegar no resultado. Ó. 2 vezes 2 vai dar 4. E esse 4 aqui, ó, vezes o 2 vai dar 8. Pronto. Então, 2 elevado na terceira, a gente tem como 8. Reparem o seguinte, ó. Aqui embaixo tem 3 elevado na segunda. E 3 elevado na segunda vai ser 3 vezes o 3. E isso vai dar 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Repara uma coisa. Se fosse uma multiplicação que a gente tem assim, ó. 2 vezes o 3 e 3 vezes o 2... o resultado que a gente tem nas duas contas é igual a 6. Só que na potência isso não acontece. Então a gente não tem uma comutatividade da base com o expoente, tá vendo? Isso não acontece, é bem diferente, porque a conta que a gente está fazendo não é a mesma, tá vendo? 2 elevado na terceira é 2 vezes o 2 vezes o 2, isso dá 8. E o 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado na segunda, vai ser 3 vezes o 3, que é 9. Dá outro resultado. Mas será que isso só acontece com esses dois aqui? Não, eu vou pegar outros exemplos para a gente reparar que isso não é verdade. Quer ver? Eu vou fazer mais uma conta aqui com essa ideia aqui. Ó, 2 elevado na quinta. E vamos fazer também o 5 elevado na segunda. 2 elevado na quinta vai ser ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Vamos fazer aqui a conta devagarinho. Olha só, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes o 2 dá 16. E 16 vezes o 2, 32. Então, 2 elevado na quinta dá 32. Agora, vamos fazer aqui o 5 ao quadrado. 5 vezes o 5, isso dá 25. Tá vendo? Ó? O 25 é diferente do 32. Ok? Então, a gente já reparou que é bem provável que quando a gente tem base e expoente, a gente troca eles de lugar, não vai dar o mesmo resultado.
Isso quer dizer que a potência, no caso, né, que a potenciação, ela não é uma operação comutativa como a gente tinha lá com a soma e com a multiplicação. Beleza. Então, isso já é uma coisa que a gente consegue reparar aqui com essas continhas que a gente fez. Se a gente continuar aqui no livro, ele vai falar de base, vai falar de expoente, e aí ele vai ter vários exercíciozinhos aqui bem simples, que é para a gente resolver, tá vendo? Ó, base 6, expoente 3. Então, você tem o 6 grandão ali embaixo, o 3 lá em cima. E quando as contas começam a ficar grandes, a gente pode fazer esses recursos também usando a calculadora. Claro, que essas contas que vão aparecer aqui no livro, elas são bem pequenas, tá? Mas, em geral, se a gente precisa fazer essas contas na calculadora ou, às vezes, no computador, como é que a gente faz a conta de potência numa calculadora? Eu vou pegar aqui, ó, vou abrir o Google, tá vendo? Eu abri o google.com.br e eu escrevi essa expressão aqui, ó, 2 elevado na 30, tá vendo? O elevado, para a gente escrever com o sinal, a gente usa o sinalzinho aqui de circunflexo. Então, ó, é 2 elevado na 30. E quando eu digito aqui no Google, ó, 2 elevado na 30, ele já vai me dar o resultado. Quer ver? Eu vou fazer uma outra conta grande. Vamos pegar assim, ó, 9 elevado na 10, que vai ser uma conta bem grande. 9 vezes o 9 vezes o 9, assim vai indo. Ó. Quando eu faço 9 elevado na 10, vai me dar esse resultado. E se vocês fizerem isso também na calculadora do celular ou alguma outra, às vezes aparece esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Tem uma letrinha aqui embaixo e tem uma letra lá em cima. Então, em vez de a gente estar usando esse símbolozinho aqui de chapéu, eu poderia estar usando esse símbolo aqui, ó, que é o 9 elevado na 10. Tá vendo? Ele colocou o númerozinho lá em cima. E se eu der o igual aqui, vai ser o mesmo resultado que a gente tinha antes, tá vendo? Então, pode ser usado com esse símbolo aqui, que em algumas calculadoras tem, tá vendo? Tem uma letrinha menor, aliás, uma letra maior aqui embaixo, uma letrinha menor lá em cima. Ou então a gente usa essa ideia de colocar o chapéuzinho aqui para representar, que é o mesmo jeito da gente fazer uma conta maior, tá certo? Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Então aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, a maioria do pessoal já fez, já me mostrou, mas aqui a gente já está fazendo uma revisão, tá? Essa página aqui não tem mais nenhum exercício que seja muito interessante, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar mais fácil a nossa visualização. Tá. E aqui eu tenho o lance da leitura das potências, né? Como é que a gente lê? Era exatamente como eu estava falando ali antes, tá vendo? Ó, tem a base, tem o expoente, e a gente vai falar, tipo, algum número elevado na tal potência. Essa tal potência ali que a gente vai estar falando, tem dois números, tem dois expoentes que recebem nomes especiais, que vai ser o ao quadrado, que é elevado na segunda, como está aparecendo aqui nesse exemplo aqui, ó, 2 elevado na segunda, que vai ser o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, e assim vai indo. Ou então, quando aparece o expoente 3, a gente vai falar ao cubo. Todas as outras potências, elas não têm nomes especiais. A gente sempre vai usar as palavras, os números ordinais, né? Tipo ali, ó, elevado na quarta, na quinta, na sexta, e assim vai indo. Então, quando eu falar, tipo, 5 elevado na sexta, vai ser 5 elevado na 6, né? 5 elevado na 6. Como é que eu escrevo aqui o 5 elevado na 6? Ó. 5 elevado na sexta. Seria uma conta grande, né? Faria 5 vezes o 5, vezes o 5, vezes o 5, vezes o 5. Tá vendo? Até faltou espaço aqui para a gente terminar de escrever. Vezes o 5 e vezes o 5. Tá vendo? Apareceram 6 vezes o 5 aqui para a gente. Ok. Vamos voltar aqui. Então, na leitura é essa coisa fácil ali, é só usar os nomes dos números ordinais, né? Para falar os expoentes. Tem outra coisa que aparece bastante aqui, e que são bem simples a gente falar, é elevado no expoente 1 e elevado no expoente 0. O elevado no expoente 1, toda vez que a gente for fazer qualquer número, ele sempre está elevado no expoente 1. Por exemplo, quando eu escrevo o número 7, o número 7, na verdade, não é só o 7, vai ser 7 elevado na 1. Então, escrito 7 normal aqui, esse número já está escrito 7 na 1, porque foi repetido uma vez só. 11. O 11 também vai estar elevado na primeira?
ele já tem, só está aparecendo o 11 uma vez, então qualquer número ele já está elevado na primeira potência, tá certo? E a gente vai ter também o outro expoente ali, que vai ser o elevado na zero. E aí a gente tem que ler essa afirmação aqui, ó. Todo número natural diferente de zero, quando elevado na zero, vai ser igual a 1. Então, qualquer número, qualquer base, pensa lá um número bem grandão, elevado na zero, vai ser igual a 1. Eu vou escrever o que eu falei agora aqui, ó. Então, vou pegar, tipo, um número bem grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso elevado na zero. Nossa, que conta complicada. 1. Tá vendo? Então, qualquer número elevado na zero fica 1. Ou então, tipo, um número menorzinho, né? Vamos supor, 25 elevado na zero. O mesmo resultado, 1. Então, qualquer número elevado na zero vai ser 1. A única coisa que a gente não pode escrever elevado na zero vai ser o zero na zero. E isso, para a gente, na matemática, vai ser uma indeterminação. A gente não sabe se ele é 0, se ele é 1, então a gente não responde, tá? Então, 0 na zero é uma pergunta que eu não vou fazer para vocês e provavelmente vocês nunca vão precisar responder, porque isso é uma coisa que a gente não responde, certo? Beleza, vamos continuando aqui. Aí tem aqui os demais expoentes, e tem esse lance aqui, ó, base 10. Base 10 é uma das potências mais fáceis que a gente tem de trabalhar, porque é só contar a quantidade de zeros que a gente tem. Quer ver? Ó? Vamos supor, então, se eu tivesse aqui, ó, 10 elevado na 5, o que vai ser isso? Vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Tá vendo? Ok, 5 vezes o 10 aqui. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? É só fazer as multiplicações. Ó. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 10 dá 1.000. 10.000, 100.000. Então, o resultado disso vai ser 100.000. Repara a seguinte coisa. A gente tem 5 zeros aqui e o 5 apareceu aqui em cima. Então, a ideia é, toda vez que eu tenho a base 10 e elevo numa potência, o resultado disso vai ser a quantidade de zeros e na frente tem 1. Então, vou pegar mais uma conta aqui. Ó. Vamos supor 10 elevado na 3. Isso vai ser 1 seguido de 3 zeros, tá vendo? 3 zeros. É bem simples, tá vendo? Não tem muito o que pensar, é bem uma regrinha ali de como que a gente faz essa conta, é bem direto. E isso que ele estava falando nesse texto aqui, ó, a quantidade de zeros, que vai ser direto a quantidade de expoente, e aqui ele faz uma ordem aqui, ó, 10 elevado na zero não tem nenhum zero, 10 elevado na 1 não tem nenhum zero, e assim vai indo. Esse lance aqui, ó, eu já expliquei num outro dia, sobre a decomposição, ó, uma aplicação das potências de base 10, ele faz uma decomposição na base 10. Isso daqui é uma coisa que a gente vai ver várias e várias vezes ainda no decorrer dos anos, porque é uma coisa necessária para a gente, mas não é muito importante para a gente ficar tão preocupado, isso aqui, eu tenho que saber fazer isso aqui em todos os números, mas é uma coisa automática. É só a gente separar os números, quer ver, ó? Vamos fazer aqui de novo esse lance da decomposição. Está todo mundo me escutando e vendo direito ali? Alguém falou alguma coisa no chat? Não, né? Tá. Vamos continuar aqui, ó. Então, o lance da decomposição que aparece no final da página 68, que é acho que é o ponto mais difícil que a gente aparece nessa parte aqui de potência. Vamos olhar de novo para ela. Vamos supor, eu vou pegar um número 214. Quando eu quebrava isso na decomposição que a gente tinha lá no capítulo 1, ficava 200 mais 10 mais 4. Ok, tá tudo separado aqui, tá vendo? O número que aparece aqui na frente vai ser o número que aparece aqui. O número que aparece aqui na frente vai ser o número que aparece aqui. E repetindo de novo, ó, o número que aparece aqui vai ser esse número que aparece aqui. Reparem o seguinte, depois desses dígitos aqui que aparecem no próprio número, vem só zeros. E esses zeros aqui que estão associados para a gente
vai ser o zero que a gente acabou de ver quando a gente estava tratando com essas potências aqui, ó, as potências de base 10. Por quê? Se tem dois zeros, para escrever uma potência de base 10, eu vou precisar de 10 elevado na segunda, porque tem dois zeros. Então, eu vou reescrever esse número aqui, o 200, como 2 vezes 10 na segunda. Por quê? Porque tem dois zeros aqui do lado dele. Beleza, vou somar com a próxima parte aqui do lado do 10. Ó. A parte do 10 tem o quê? Tem 1 vezes 10 na primeira. Por que 10 na primeira? Porque só tem um zero aqui do lado do 1. Ok? E a última parte aqui que a gente tem do 4, a gente vai colocar 4 vezes... Quantos zeros tem do lado do 4? Nenhum. Nenhum. Então, a gente vai colocar 10 elevado na zero. Esse último aqui, esse último item, a gente poderia ter colocado o 10 elevado na zero, como poderia também não ter colocado, mas a ideia é vocês perceberem que tem um padrão. E qual é esse padrão? O padrão é que no lado de todos os números está aparecendo potências de 10, está vendo? De forma decrescente. Ela começa aqui do zero, depois vem para o 1, depois vem para o 2 e assim vai indo. Então, quanto maior for o número, maior vai ser essa potência aqui do lado. E vocês não precisam fazer conta nenhuma para descobrir isso. É literalmente contar a quantidade de casas que tem em cada dígito. Vou pegar e vou fazer isso num número maior aqui para a gente, tá? Pegar um número com 4 dígitos, vocês vão reparar o mesmo padrão. Vai ter um número sozinho aqui na frente e depois vai começar 10 na 0, 10 na 1 e 10 na 2. E 10 na 3 e assim vai indo, né? Então eu vou colocar aqui um número maior, tipo 2.748. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 2.000 mais 700 mais 40 mais 8. E vou fazer a mesma separação aqui, ó. Corzinha para todo mundo para ficar legal. O 2, o 7, o 4, o 8. Ok, vou colocar esses números separados ali na frente. Ó. 2, 7, 4 e 8. Ok. Quantos zeros a gente tem atrás do 2? Tem 3. Então vai ficar assim, ó, vezes 10 na terceira. Ok. Quantos zeros a gente tem depois do 7? Tem 2. Então, vezes 10 segundo. Quantos zeros a gente tem depois do 4? Tem só um zero, então vezes 10 na primeira, mais, esse ficou exagerado de grande aqui, ficou maior que o base, o 2 também, e o 3 também, eu vou botar menorzinho, porque está muito grande. O 3, o 2, e o 1, e aqui do lado, quantos zeros a gente tem do lado do 8? Nenhum zero, então vai ser 10 elevado na zero. Ó, repara que é o mesmo padrão. Vai começando aqui do 0, depois do 1, depois do 2, depois do 3. E é a mesma coisa que a gente escreveu aqui em cima. Então, o lance da decomposição nada mais é do que separar em milhar, centena, dezena, em unidade, ou dezena de milhar, milhar, e assim vai indo, né, até chegar na unidade, e depois escrever eles separados aqui embaixo com potências de base 10. Ó, repara que tem uma multiplicação e depois uma soma. Multiplicação, soma. Vai sempre alternando, tá vendo? Ó? O número vai estar sendo multiplicado pela potência de base 10 e depois a gente tem uma soma. E assim vai indo. É como se eu fosse pensar. Eu sempre estou somando a centena com a dezena, com a unidade e não multiplicando elas, né? Porque se eu multiplicasse aqui o 1.000 por 700, o 2.000 por 700, daria um número bem maior, né? Não teria nada a ver com esse número que a gente tem originalmente. Ok. Ficou alguma dúvida sobre isso daqui que a gente já tinha explicado no outro dia? Pode perguntar agora, pessoal. Agora é a hora de perguntar mesmo. Ah, eu não entendi, faz mais um exemplo. Deixa eu ver se eu entendi. Posso fazer um com o professor? Vamos lá, alguém quer fazer um? Posso tentar? Pode tentar. Vamos lá, eu vou fazer um número aqui com 3 dígitos para ti. Vamos lá, então, aqui, ó, 749. O que eu tenho que fazer? A Luísa, né, Luísa? Uhum. Tá, o que eu tenho que fazer primeiro ali?
como é que eu fiz no... Vou pegar o exemplo anterior aqui para você ver, ó. Tá vendo? Eu peguei, primeiro eu separei. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? 700 700 mais 40 mais 40 e 9. e mais o 9. Ok. Agora, como é que eu escrevo ali na forma de base 10, ali como a gente viu no exemplo anterior? Tem que contar o zero. Peraí, 7 vezes 10 elevado na Isso, segunda. isso, 7 vezes 10 elevado na segunda, muito bem. Depois o quê? Mais Mais 4 vezes vezes 10 elevada no na 1. primeira, isso, Na muito bem. primeira. E depois? Mais 9 vezes 10 elevado no zero. Isso, muito bem, mas é isso mesmo, tá vendo? Ó? É a mesma coisa que a gente fez anteriormente aqui. Ó. Se vocês olharem, ó, é a mesma estrutura, só trocou o número, que na verdade trocou os dígitos que estão aqui na frente, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente vai fatorar, é sempre a mesma estrutura, porque a gente está trabalhando com bases 10, tá? Fechou. Alguém quer fazer mais algum exemplo desse daqui? Para ver se entendeu ali como é que faz? Eu. Pode ser então, vamos lá. Vitória, né? Sim. Vamos lá, Vitória. Eu vou fazer um número com 4 dígitos aqui para você. Ó. Então, vamos lá. 3.208. Como é que faz aqui? 3.000 3.000 mais 200 mais 200 mais 8. mais 8. Olha só, repara uma coisa. Aqui deu uma coisinha diferente do que a gente tinha antes. Por que deu uma coisa diferente? Tem um 0. Tem um 0, né? E quando tem um 0, não apareceu aqui a nossa quantidade das dezenas, né? Beleza. Como é que eu faço aqui agora, então, Vitória? 3 vezes 3 vezes 10 elevado no 3 10 elevado na 3, ok. mais Mais 2 vezes 2 vezes do 10 elevado no 2 10 elevado no 2, e mais mais 8 vezes 8 vezes do 10 elevado no 0. 10 elevado no 0. A tua fatoração está perfeita. Só que olha só, por que eu cheguei e deixei um espacinho aqui para... Botei um mais aqui, botei 2 mais. Porque, querendo ou não, a gente tem esse dígito aqui que não apareceu. Então tem que colocar. Que a gente pode colocar ou pode não colocar, tá? Tipo, como a Vitória fez ali, estaria perfeito, tá? A fatoração estaria correta, não teria erro nenhum. Só que eu também poderia ter feito a fatoração assim, ó. O da Vitória tá certo, tá? Aqui, do jeito que tá, sem um mais aqui, se eu apagasse um mais, aqui estaria perfeito. Mas eu vou colocar aqui o 0 vezes 10 elevado na 1, só para vocês perceberem que vai andando de casa em casa aqui, ó. 10 na 3, 10 na 2, 10 na 1, 10 na 0. Se eu não tivesse colocado, como eu falei, ó, se eu tivesse apagado esses termos aqui do meio, ó, vou apagar de novo aqui, como a Vitória fez. Ó, se ela tivesse feito aqui direto e ter colado esse termo aqui também do lado, já estaria correto e perfeito, né? Só que se a gente pensasse, opa, mas se eu quisesse preencher todas as casas ali daquela fatoração, eu colocaria aquele termo do meio. Tá bom, a gente já fez bastante disso de fatoração e tem mais alguns exercícios ali na página logo em seguida ali, se vocês quiserem treinar, quer ver, ó, é o exercício de aqui, ó, o 108, que é o exercício de decomposição, que é para fazer a mesma coisa com esses números que aparecem aqui. São bem tranquilos de fazer, não tem nenhuma complicação de fazer isso daqui, tá? Aí ele vai aparecer mais uns exercícios aqui relacionados a padrões, a perceber o que acontece. A gente já resolveu esse daqui, eu acho, no outro dia, o 112. Aí aqui o desenho mostrando como é que faz o exercício aqui, percebendo o padrão no desenho. São exercícios bem simples no geral. Depois que a gente entende o conceito de potência, fica bem tranquilo de resolver eles, ó.
Aí nessa página aqui, ó, que é a página 71, ela aparece explicando aquilo que eu acabei de falar ali sobre a potência, como é que a gente fala. Sobre o jeito de treinar também, no Google tem um negócio que a gente coloca números aleatórios, aí a gente pode escolher um máximo para a gente gerar um número aleatório. Daí dá para a gente treinar pegando o número que der ali para fazer. Sim, dá para fazer isso também. Normalmente a gente usa uma lista do random.org, que é um site que você gera números aleatórios, tá? Outro dia eu posso falar sobre esse site, eu mostro para vocês, tá? Hoje não, hoje eu vou mostrar um pouquinho desse lance aqui da calculadora. Aí aqui aparece o como fazer as contas de potência numa calculadora clássica, tá vendo? Que é essa calculadorazinha assim de mão, que é a mais simples. Na calculadora, a gente pode fazer a conta de potência de um jeito diferente. Em vez de a gente fazer ali 15 vezes o 15, se eu aperto numa calculadora clássica, tá? Ó, 15 vezes igual, ele vai entender automaticamente que o comando é elevar ao quadrado. Tá vendo? Cada vez que eu apertar o igual depois da multiplicação, ele vai elevar aquele resultado ao quadrado. Então, numa calculadora normal, a gente faria isso, 15 vezes igual, e ele já daria automaticamente esse número aqui, o 225, que é o 15 ao quadrado, tá? Então, digamos, tem atalhos diferentes na calculadora que não ficam aparecendo, tá vendo? Aqui não tem a operação de potência nessa calculadora simples de 4 operações, tá vendo? Só tem 4 operações, aliás, tem 5 porque tem a raiz quadrada, né? Que é uma outra operação que a gente vai ver daqui a pouco. Ó, tem o mais, tem o menos, tem a multiplicação, divisão, porcentagem, ela não é uma operação separada, na verdade, é só um pedaço aqui da divisão, que é a mesma coisa, e a única operação aqui que aparece diferente é a raiz quadrada, mas não tem potência aqui, tá vendo? Não tem aquela teclazinha que eu mostrei aqui para vocês nessa calculadora aqui, tá vendo? Ó, x elevado na y, quer dizer, ó, um número elevado no outro. Isso tem nessa calculadora aqui, que é o modelo de calculadora científica. Muitas vezes, quando a gente usa a calculadora do celular, se a gente vira ela de lado, aparece aqueles outros botões. E quando a gente está usando ela na vertical, aparece esses botões aqui. Se a gente vira na horizontal, aparece esses outros botões aqui da calculadora científica. Depois vocês podem olhar aí, quem tem celular e tal, que é smartphone, se vocês abrirem a calculadora e fizerem isso, vocês vão reparar que realmente abre outros botões ali, tá? Ok, então, ó, aqui do lado, inclusive, ele aparece aqui a telinha do Google aqui, explicando como é que faz, o botãozinho. Então, essa página aqui, ó, é uma página legal para vocês visitarem e lerem esse texto aqui para entender esse lance de como que eu faço a conta, às vezes, para verificar se está certo, né? Porque, tipo, a gente tem esse recurso, a gente tem calculadora, a gente tem que entender que essas ferramentas auxiliam o nosso estudo. Não estou dizendo que vocês não têm que saber fazer a conta, pelo contrário. É importante que a gente precisa saber fazer as contas, entendam a operação, a funcionalidade dela, para quando a gente for usar certas ferramentas, a gente verificar que aquelas ferramentas estão corretas. É a mesma coisa do que eu ter uma chave de fenda para desparafusar ali um parafuso e não saber como é que ela funciona. Eu pegar ela, colocar o cabo para tentar girar o parafuso e não faz sentido. Então, eu preciso saber como que aquela ferramenta funciona para conseguir usar ela de uma maneira correta. Então, a gente também tem certas ferramentas que podem auxiliar a gente a estudar. Então, eu fiz uma conta, eu posso verificar que isso está correto? Se vocês estão estudando sozinhos, se não tem outro colega para discutir, se não tem o pai para perguntar, se não tem o professor na hora ali para perguntar, é claro que vocês vão verificar se essas contas estão corretas. Isso faz parte de estudar, faz parte da curiosidade de vocês em descobrir se isso está certo, tá? Então, é muito mais do que saber o resultado, é saber também se aquele resultado está correto. E para saber isso, vocês têm o lance de pesquisar no livro, o lance de usar esses recursos tecnológicos para vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Ó. E aqui ele faz um exercício de vocês verificarem, fazer essas contas aqui na calculadora grandonas, né? Porque tipo 125 ao quadrado vai ser 125 vezes 125. Ó, 3 elevado na 10 é uma conta grande. 2 elevado na 15, é uma conta bem grande, porque vocês vão fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vai ficando cada vez mais complicada. A gente precisa, na vida real, fazer contas assim grandonas? Sim. Vão ter horas que a gente vai ter contas bem maiores do que essas aqui, para a gente fazer vários cálculos relacionados à economia, relacionados à astronomia,
tem vários... A potência é uma operação muito importante para a gente quando a gente vai trabalhar com números muito grandes, tá? Beleza. Aqui a 12, a partir da página 72, aparece um pouco sobre expressões numéricas envolvendo as 4 operações e mais a potência. E aí explica o lance de que toda vez que eu tenho uma potência numa operação, numa expressão numérica, a gente precisa resolver ela antes do que as demais, tá? É isso que está explicado aqui, ó. Tem um esqueminha que explica aqui embaixo, ó. Nas demais expressões sem parênteses, efetuamos as operações nessa ordem: potência, multiplicação e divisão, adição e subtração. Alguém falou alguma coisa ali que eu não vi? Desculpa. Ah, sim, pessoal. Vocês não precisam se preocupar quanto ao horário, tá? Pode deixar que eu estou olhando o relógio aqui também, tá? Beleza, então aqui tem essa parte aqui de expressões, que é importante que vocês treinem, é óbvio. Aqui tem alguns exercícios de expressão numérica que são bem simples, que vocês podem fazer. E depois a gente tem uma coisa ali, que é a ideia de função. A ideia de função é uma ideia muito importante para a gente, e não só na matemática, tá? Ela é uma ideia que passa por toda a ciência. Matemática não é ciência, tá? Matemática é um outro ramo do conhecimento humano que não pode ser classificado como ciência, tá? Mas as ciências todas, a ciência que vocês estudam na Favera, depois mais tarde vai ter física, vai ter química, vai ter a biologia separada, tudo que é ciência usa essa ideia de função, que é a ideia de ter um valor de entrada ou algum objeto de entrada, tem uma transformação nesse objeto, e a partir dessa transformação vai ter uma saída. Então, a gente tem sempre 3 coisas numa função. Tem o valor de entrada, tem a lei, tem a operação que vai ser feita nessa entrada, e vai ter o valor de saída. Se vocês pensarem um pouquinho, todo tipo de operação que a gente faz em matemática, a gente pode usar essa ideia de função. Quando eu falo assim, ó, 2 mais 5, ou 2 mais 5, a gente tem uma operação de mais e vai ter o resultado de saída. Então, ó, vai ter a entrada o 2 e o 5, vai ter uma operação aqui que vai ser o mais, e o que ele faz com essa operação mais? Vai juntar o 2 com o 5, e a saída vai ser a resposta. Então, querendo ou não, todas as contas que a gente faz, a gente pode estar associado a essa ideia de função. Ou então, se eu aplico uma operação só em cada número que está entrando, quer ver? Ó? Vamos supor, eu escolho o número 10. E aqui ele está falando, ó, multiplica por 3. Então, 10 vezes o 3 vai me dar 30. Então, a minha entrada é o 10, a operação é multiplica por 3, e a saída vai ser o 30. Se eu trocar o número de entrada, vamos supor, eu botasse 7. 7 vezes o 3 daria 21. Então, a minha entrada seria 7. A operação aqui no meio seria multiplica por 3. E a saída seria o 21. Então, essa ideia de função é transformar um valor de entrada num valor de saída. Tá vendo? Eu tenho um valor que entra, uma operação que acontece e um valor que sai. Então, toda a ideia de função que vai estar associada agora aqui no começo para vocês é basicamente isso, quer ver? Então, vamos pegar aqui o exercício... Eu já fiz o 125 uma vez com vocês online. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Deixa eu ver só qual é o número aqui desse outro. É o 127. Vamos ler aqui o 127. Não, o 127 eu também já fiz outro dia. Que era a ideia de fazer 2 operações. Multiplica por 2, depois adiciona 3 também. A gente já fez outro dia também. Então, assim... É treino, sabe? Tipo, pegar os exercícios e fazer de novo, verificar, ver se está correto, perguntar para mim. Quem tem dúvida, entrar em contato comigo por e-mail. Quem não tem um e-mail e que fica usando só o e-mail do pai ou da mãe, eu aconselho vocês a aprenderem a usar o e-mail, tá? Porque é muito prático, assim, a pessoa que entende ali o lance do e-mail, fica mais fácil de entrar em contato com a gente ali, não só comigo, mas também com os outros professores. Porque aí você consegue fazer uma pergunta, mas eu não sei escrever muito bem, o que é a minha dificuldade? Escreve com as palavras que vocês usam mesmo, como se vocês fossem falando,
escrevendo, perguntando, e aí a gente consegue ajudar vocês, tá certo? Então, assim, é legal que vocês aprendam a utilizar as ferramentas que vocês têm, porque vocês têm ferramentas muito legais, assim, tipo, o lance de ter o livro online, o lance de conseguir perguntar para a gente, ajuda bastante na hora de estudar, certo? Além disso, nesse capítulo, a gente tem os vídeos do YouTube. Para quem não sabe, hein, todas as explicações que eu fiz agora aqui, ó, tem todas elas aqui nessa parte do YouTube que eu já mostrei para vocês, eu já passei para vocês no dia. E tem exercício resolvido, tem parte a parte aqui do que a gente falou sobre a potência, tá vendo aqui, ó, lá na lista do YouTube. Vou até colar isso para vocês de novo aqui no chat, para vocês terem isso de... Para quem não viu ainda, assistir todos os vídeos do YouTube do sexto ano aqui, porque esses aqui são desse capítulo que a gente está fazendo. Então, se tem dificuldade, assiste novamente essa aula que a gente acabou de passar hoje. Assiste os vídeos do YouTube, que tem parte a parte ali, como é que faz a potência, como é que faz expressão numérica, como é que faz função. Então, tá tudo bem explicadinho assim. Então, assiste lá os vídeos do YouTube para tirar as dúvidas, tá? Dessa parte da matéria. Eu passei para vocês uma nova atividade para a semana que vem, tá? E vai ser para entregar no dia 20, tá? Então, para essa quarta, a gente tem a entrega de uma atividade da semana passada, que já foi passada, tá? Quem não fez ainda, termina de fazer hoje e amanhã, para ficar tranquilo, para não fazer na quarta-feira. E para a semana que vem, a gente já tem essa nova atividade, que é do final desse capítulo aqui, o final do capítulo 2, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer, tanto de coisas da explicação agora, quanto o entender das atividades ali? Pode perguntar. Não. Tá tranquilo? Não. Tá. Então, só revisando. Para essa semana, vocês têm uma atividade que foi enviada na semana passada. Então, só precisa terminar aquela atividade já foi enviada na semana passada, e entregar até quarta-feira ali no horário previsto, tá? E para a semana que vem, vocês têm uma outra atividade, que é para preencher online também, com essa parte que eu expliquei hoje, que a gente fez a revisão hoje, e além disso, vocês têm os vídeos lá no YouTube, se vocês precisarem revisar de novo isso e olhar. Além do meu canal aqui, que eu coloquei os vídeos, esses vídeos também estão no canal da escola. Tá? Tipo, esse aí, onde está todos os vídeos de todos os professores ali, que é Biblioteca Escola Engenho, vocês procuram lá no YouTube, e aí vai aparecer todos os vídeos, aí vocês vão olhando ali, isso aqui é do sexto ano, aí vocês vão lá, assistem as coisas do sexto ano, e vai ter os vídeos dessa aula, e também vai ter os vídeos das aulas passadas, tá? Alguém não colocou o nome ainda no chat ali para mim, por favor? Coloca o nome agora na nossa chamadinha. E é isso, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta. E aí vocês entram em contato comigo se precisar de novo por e-mail, tirando as dúvidas, vão preenchendo. E é isso daí. Uma boa semana para vocês. E, lava as mãos, máscara, se sair, evita sair de casa. Do YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.